Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Ah, tem um pessoal entrando aí, que legal, obrigada. Todo mundo tá me ouvindo? Tá dando para ouvir bem? Que bom. Vamos esperar um pouquinho aí o pessoal entrar, certo? Oi, boa noite, boa noite. Ai, quanta gente boa. Que bom, vamos lá, gente. Vou dar um tempinho aí só pro pessoal ir entrando. Pra gente começar, daqui a pouco não vamos perder tempo não, que eu acho que o assunto vai longe hoje. Que ótimo, que bom, tô feliz. Certo. Bom, pra gente não perder tempo, eu já vou começar a falar e o pessoal vai entrando, a gente vai retomando o assunto, tá bom? Se tiverem qualquer problema de áudio, qualquer coisa, é só me avisar aí pelas perguntas, certo? O meu nome é Mariana, sou médica geriatra. Trabalho aqui em São Carlos, interior de São Paulo, tá bom? E nessa lida do consultório, eu vim percebendo é, a dificuldade das pessoas em cuidarem realmente dos idosos que têm demência, né? Então, por isso eu resolvi criar essa semana do cuidador para gente trocar experiências, porque isso é muito válido, isso é muito rico. Hoje é o primeiro dia dessa Semana do Cuidador, então eu consegui ter aí o apoio de vários influencers, dos maiores, assim, do Instagram dessa área. São familiares que cuidam de uma maneira excepcional dos seus idosos com demência em casa. Então, vai ser bem bacana. Mas, para introduzir o assunto hoje, eu achei melhor eu começar sozinha, para a gente falar um pouco sobre quem é o cuidador, né? Quem é essa pessoa, quais são suas características, né? Claro que a gente não pode generalizar, mas são muito comuns as características desse cuidador. Eu sei que eles se identificam e sei que eles ajudam muito uns aos outros quando eles conversam entre si. Então aqui a gente está aberto para troca de experiências. Quero que vou deixar um tempo interessante, um tempo bom para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas, só me falar, tá bom? E dentro do possível aí, eu vou tentar responder todo mundo para que seja bem enriquecedor para a gente, tá? O tema hoje a gente vai falar sobre quem é o cuidador e a sobrecarga que esse cuidador tem, tá bom? Seguinte, o mundo está envelhecendo, isso não é novidade para ninguém. Então, o número de idosos vem aumentando rapidamente em todo o mundo e esse número aumentou muito no Brasil e nos países subdesenvolvidos de uma maneira muito mais rápida do que nos países desenvolvidos, que têm uma população até mais velha que o Brasil, mas uma população que envelheceu um pouco mais devagar. A gente envelheceu muito rápido. A gente envelheceu rápido demais. Não quer dizer que envelhecer traga dependência, pelo contrário, a gente luta para que isso nunca aconteça, mas a gente sabe que o envelhecimento acaba acontecendo uma soma, às vezes, de comorbidades, né, e que podem levar a uma dependência. Essa dependência pode ser física, essa dependência pode ser psíquica, né, como nos casos das demências, por exemplo, né. Então a gente resolve falar sobre isso no âmbito geral do cuidador e depois a gente vai falar mais especificamente sobre os idosos que estão com demência, tá bom? Tô vendo um pessoal falando que tá travando. Tá travando mesmo ou será que aqui tá tudo certo? Para mim tá tudo bem. Se tiver travando, vocês me avisam, tá bom? Certo. Então a população envelheceu de uma hora para outra e, consequentemente, a gente teve o aumento da dependência desses idosos, né? Num número geral.
E a gente criou uma necessidade de cuidadores praticamente do dia para a noite. A gente não teve o apoio de políticas públicas, né, para o apoio, para preparar esses cuidadores. Então, da noite para o dia, essas pessoas se viram com necessidade de realmente cumprir com a função de cuidar desse idoso dentro de casa de uma hora para outra, né? E isso não é fácil, certo? Junto com isso, a gente percebe que no Brasil, né, e em diversos países, a responsabilidade em cuidar do idoso é da família. Pela lei, a família ela é obrigada a cuidar do idoso. Então a gente tem um cenário muito homogêneo praticamente dentro do país, que realmente a maior parte dos cuidadores dos idosos são familiares. Esses familiares, eles normalmente têm um perfil. Normalmente são mulheres, tá? A gente não está generalizando, mas normalmente são mulheres. Normalmente a tendência são as mulheres que não tiveram filhos ou que não casaram, realmente algumas mulheres que ficaram solteiras ou mulheres que moram mais perto. E uma tendência muito grande de serem cuidadoras também idosas. Então, mulheres idosas cuidando de idosos, certo? Com isso, a gente percebe uma sobrecarga muito grande desse cuidador, né? O que é essa sobrecarga, né? Então, a gente sabe que o idoso dependente, ele causa realmente uma dificuldade no cuidado, né? Esse idoso, ele demanda, às vezes, muito desse familiar e vários estudos mostram que quanto maior o grau de dependência desse idoso, maior é o grau de sobrecarga desse cuidador. Então, esse cuidador que, de repente, de uma hora para outra, começou a ter que cuidar desse idoso sem ter um preparo adequado, sem ter um treinamento adequado, colocando ali a mão na massa e aprendendo e vendo e tentando acertar muitas vezes, precisando de ajuda, negligenciando a sua própria saúde, negligenciando a sua própria família. Então a gente percebe que muitas pessoas deixaram de lado, às vezes o marido, deixam de lado os filhos, deixam de lado planos da vida, sonhos, etc. Isso gera mais sobrecarga, sobre isso que a gente está falando, né? Então, a partir disso, essas pessoas que não foram preparadas, em sua grande maioria, se viram nessa situação de cuidar. Não tem o amparo necessário na maioria das vezes, né? Não tem com quem contar, não tem com quem conversar, não tem com quem criar sua rede de apoio. Isso vai somando tudo para o que a gente vai chegar e falar sobre a sobrecarga, que é o que a gente está buscando aí ajudar todo mundo nesse momento, tá? Então eu queria aqui, o pessoal está entrando ainda, queria aqui que vocês me falassem quem cuida de idoso, tá? Ou quem já cuidou de idoso, manda uma mãozinha aí para mim ou fala eu, tá? E se vocês são profissionais da área ou se vocês são familiares, só para vocês terem uma ideia disso que a gente está falando, tá bom? Quando a gente percebe esse cuidado com o idoso, né? Então esse cuidador, a avó da Pomba aí falando, eu cuido e ela me bate. Quando a gente percebe esse cuidado com o idoso, ainda mais o idoso que tem demência, a gente sabe que a tendência é que essa sobrecarga seja maior ainda, né? Porque a cognição desse idoso já é mais complicada do que um idoso normal, do que um idoso que tem a cognição preservada. Então, isso é um fator mais agravante ainda para essa sobrecarga, tá? E a sobrecarga é uma coisa assim, que eu não vou falar que ninguém fala, tá? Porque se você pegar e tiver aí na internet e começar a buscar artigos, essas coisas, vocês vão achar um monte de coisa. Mas assim, eu percebo muito que no dia a dia mesmo, na lida do dia a dia, as pessoas não falam muito sobre isso, tá? É um assunto meio velado, né? Então todo mundo assume a posição de eu cuido, eu tô dando conta, tá tudo certo, essa é a minha função, eu preciso fazer isso pelo meu pai, ele me deu tudo na vida, é minha obrigação como filho, eu não posso reclamar,
é um pecado se eu reclamar, e a gente sabe que não é isso que acontece na verdade, tá? Os cuidadores acabam ficando doentes também. Eu vejo muito isso, muito mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma paciente que cuidava do marido. O marido dela até veio a falecer. Que ela chegou num grau de sobrecarga tão grande, tão grande, tão grande, que ela não conseguia ir ao banheiro sem fechar a porta, com uma culpa de que se pudesse acontecer alguma coisa com ele naquele momento que ela ia lá fazer xixi, entendeu? Isso não acontece de uma hora para outra, tá? Isso vem aos poucos, não é em um mês cuidando de um idoso que o cuidador desenvolve essa sobrecarga tão grande, né? Não é de uma hora para outra, de uma semana para outra, que de repente a pessoa não consegue mais ir no banheiro fazer xixi. Essa pessoa já está doente há muito tempo e ninguém percebeu, né? Ou se percebeu, não conseguiu agir da maneira adequada, ou se a pessoa não buscou ajuda da maneira adequada, entendeu? Então, é para isso, na verdade, que eu acho que é de extrema importância a gente começar o assunto nesse ponto, sobre a sobrecarga. E agora eu tô vendo muita gente falando que cuida e que já cuidou de familiar. Então, a maioria aqui é familiar, tem alguém que é profissional da área dos cuidadores, porque esses cuidadores profissionais também sofrem uma sobrecarga muito grande. Na maioria das vezes, eles têm que lutar pelos direitos deles, para ser reconhecido como profissão, para poder ter seus direitos, para poder ter a profissão de cuidador de idoso na sua carteira. Não tem um reconhecimento do trabalho tão importante que eles prestam. Então, realmente é muito complicado, tá? E agora a gente falando realmente da sobrecarga, tá? A medicina a gente não pode generalizar em nada, né? Nada na medicina é 100%. Nem qualquer doença tudo tem ou nada tem. Então, na medicina é sempre individualizado, né? Mas eu tenho em dizer que a sobrecarga do cuidador é 100% ou 110%, tá? Algumas pessoas têm um nível mais leve, outras pessoas têm um nível muito grave, mas sobrecarga sempre tem. Sempre, sempre, sempre. Algum grau de sobrecarga essa pessoa tem. Por isso que é muito importante a gente falar sobre isso, para a gente conseguir identificar isso quanto antes e poder tratar essas pessoas. Porque o cuidador estando bem, o cuidador estando saudável, mentalmente, fisicamente, o cuidado com esse idoso vai se refletir da melhor maneira possível, né? É impossível você cuidar bem de uma pessoa quando você também está doente. E aí que entra aquele ponto que eu falei com vocês lá no começo. Boa parte dos nossos cuidadores também são idosos. E são idosos que negligenciam sua saúde. Então, são esposas cuidando dos maridos ou filhos idosos cuidando de pais muito idosos que negligenciam sua saúde, deixam sua saúde de lado, não procuram mais atendimento, né? Então, deixam de ir ao médico, deixam de tomar seus remédios, às vezes de gastar dinheiro com seus remédios, voltando totalmente o foco para aquela pessoa, para aquela sobrecarga, entendeu? E aí a sobrecarga desse idoso, voltando ao assunto da sobrecarga, ela é um misto muito, muito, muito complexo de estresse, de cansaço, tá? De medo e de culpa. Então a pessoa, esse cuidador nessa sobrecarga, ele vive num ciclo muito grande, num ciclo vicioso, que ele tá estressado porque ele tá sobrecarregado, porque normalmente ele tá sozinho. Ele, né, por conta de estar estressado, ele não consegue cuidar direito, então ele tem medo de estar fazendo as coisas erradas, e com isso ele se culpa muito, ele se culpa demais por não estar conseguindo fazer o melhor, ou por achar que poderia estar fazendo mais, por achar que... O pessoal tá falando pra soltar o cachorro, né? Se eu soltar ele vai ficar pior, gente.
ele acaba se culpando cada vez mais. Então, aí ele se sente sobrecarregado, estressado, com medo e com culpa. Desenvolvem doenças psicológicas, então ansiedade, depressão, muito prevalente nessa população, tá? A fibromialgia acaba sendo muito prevalente nessa população também. A gente sabe que tem um aumento das doenças crônicas, colesterol, hipertensão, diabetes, tá? Então, realmente é uma coisa muito, muito séria. A gente precisa falar sobre isso e agir o quanto isso, certo? E eu queria abrir agora para vocês me relatarem principalmente sobre essas dificuldades que vocês estão tendo, principalmente na lida agora do idoso com demência. Eu sei que agora o pessoal está falando aí da pandemia. A pandemia realmente dificultou muito, muda a rotina de quem tem demência. A gente sabe que quem tem demência, a rotina é extremamente importante, tá? A rotina, ela é muito benéfica para quem tem demência, isso deixa o paciente um pouco mais calmo, né? Ó, tem gente falando aí, tá tendo crise de ansiedade, tá? Então, vocês estão vendo, é muito real isso. Para vocês que são cuidadores que não estão legais, tá? Procura ajuda. Não deixa de lado, não, tá bom? A gente tem associações em quase todas as cidades. A Abras está presente em um monte de lugar, em um monte de cidade. Tem serviços de psicologia voltado para cuidador. Então, se tiver algum hospital escola na sua cidade, os serviços sociais, as UBSs, tá? Boa parte dos lugares tem tendência, tem um serviço voltado para quem é cuidador, às vezes até com treinamento e também com esse suporte psicológico, tá bom? Eu vou agora reservar esse espaço para a gente conversar um pouquinho, que eu tô vendo que tá aparecendo um monte de perguntas aí e super interessantes. Vou falar primeiro da que eu vi aqui, que eu achei bem interessante para lidar com esses idosos agora na pandemia, tá? Realmente a sobrecarga piora agora na pandemia. Muitos desses idosos, às vezes, tinham atividades, tinham a sua rotina, faziam fisioterapia, fazia terapia ocupacional, faziam musicoterapia, né? Tinha a sua rotina e se veem agora presos dentro de casa. Então, esses idosos com demência, a gente sabe que fica difícil explicar para eles a situação, né? Olha, você não pode sair de casa, né? Às vezes tem uma paciente que gostava de ir na igreja todos os dias. A igreja tá fechada. Só que ela não consegue entender, né? Não adianta você explicar para ela diversas vezes que a igreja tá fechada porque tem um vírus, é uma pandemia, ela tá correndo risco, ou que ela não pode sair, que ela não pode pôr a mão no rosto, né? Então, realmente é muito complicado isso. A gente sabe que os idosos são um grupo de risco para essa pandemia que está acontecendo agora, tá? A gente também sabe que a rotina para eles é muito importante. Tem uma receita de bolo para isso? Não tem, tá? O que a gente tem que fazer agora, gente, é usar o bom senso, tá? É tentar colocar na balança o que é mais grave para esse idoso. Esse isolamento, ou talvez dar uma voltinha com ele no quarteirão para que ele se distraia um pouco, tomando todos os cuidados, todas as precauções possíveis. Então, é muito difícil realmente isso, a gente tem que colocar na balança, tá? Algumas famílias estão tirando de letra isso. Claro que está sendo mais cansativo, que está sendo mais exaustivo. Às vezes a pessoa tinha uma ajudante em casa, né? Tinha um funcionário em casa que fazia às vezes as coisas da casa ou cuidava desse idoso por um tempo para que esse cuidador pudesse ter um respiro aí no dia a dia, porque isso é muito importante para o cuidador, né? Ter um momento. Mas não tem uma receita de bolo, tá? Eu já orientei alguns familiares a realmente saírem com os idosos um pouquinho de casa, tomando todos os cuidados, num horário mais reservado, né? Um horário que não tenha contato com ninguém, tentar botar a máscara. Eu já orientei levar idoso na porta da igreja, assim, essa minha paciente, eu falei, vai com ela até a porta da igreja, chega lá, poxa, tá fechado, vamos voltar, ou vamos fazer uma oração aqui na porta da igreja. Isso vai trazer tranquilidade. Uma coisa que a gente precisa ter em mente com os idosos com demência é que não adianta bater de frente. Não adianta brigar, tá?
Hoje eu recebi uma pergunta na minha caixinha de pergunta falando, mas e quando o idoso não quer tomar banho, fala que já tomou e não tomou, etc. Não adianta bater de frente. Gente, não adianta bater de frente, tá? Porque a gente tem que botar na cabeça que o paciente que tem uma demência, o raciocínio dele, na maior parte do tempo, ele não é o mesmo do nosso. Então não adianta você querer argumentar racionalmente como você faria com uma pessoa que tem um raciocínio igual ao seu. Não adianta. Então isso só vai causar 2 estresses, né? Que é o estresse de você brigar, o estresse de você ir lá, mas eu já te falei que não pode sair porque tem um vírus aqui e esse vírus pode te matar porque você é grupo de risco, etc e tal. Que para a pessoa pode ser que ela entenda naquele momento e daqui a pouco ela não vai lembrar disso e ela vai insistir em fazer aquela atividade de novo. E depois você vai se sentir culpado, porque vai vir aquela culpa que a gente sabe que está relacionada à sobrecarga, que é: nossa, meu Deus, eu briguei com a minha mãe, eu não podia ter brigado com a minha mãe tem Alzheimer, minha mãe tá doente, como que eu briguei com ela? Nossa, agora ela tá mais agitada, ela tá mais nervosa, ela tá triste, ela chorou, eu chorei. E aí vira aquela bagunça. Então, o que vocês precisam fazer? Distrair, tá? Distrair. Viu o pessoal da Brasa aqui? Realmente, as atividades distraem, sabe? É que não tem uma receita de bolo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A sua mãe, tá? A sua mãe sempre foi costureira, tá? Ela sempre foi costureira, então ela tem uma tendência de gostar de trabalhos manuais, de gostar de mexer com essas coisas. Quem sabe esse tipo de atividade não é interessante para uma hora dessa de estresse? Então vamos distrair. Mas ela quer sair de casa de qualquer jeito. Não, mãe, olha, vem aqui, vamos fazer tal coisa. Nossa, olha esse bordado, que lindo. Nossa, vamos ouvir essa música que você gosta. A música às vezes acalma muito. Vamos fazer essa atividade. Vamos tomar um banho de sol. Me ajuda a fazer isso. Insira esse idoso no contexto do dia a dia. Por quê? Tá? Isso, além de fazer ele se sentir útil, tá? Isso acalma, isso distrai, isso desfoca, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem que tomar bastante cuidado no caso da demência. Você estimular um idoso a fazer uma coisa, mas sem cobrar ele, tá? Para que isso não seja um estresse, tá? Então, por exemplo, tem coisas que às vezes a gente acaba fazendo por amor, né? Então, tem muitas famílias que eu vejo que o idoso começou a ficar dependente. Não, pode deixar que eu faço tudo. Não precisa mais fazer nada. Não precisa se trocar, não precisa dar banho, não precisa escolher sua roupa, não precisa fazer sua higiene pessoal. Eu faço tudo por você, por amor. A gente sabe que a pessoa está fazendo isso não é por mal. Mas, além da pessoa deixar de fazer essas atividades, ele vai ficando cada vez menos responsivo às atividades. Isso também frustra a pessoa, né? Porque ela se sente inútil. E ninguém gosta de se sentir inútil. Ninguém gosta, tá? Ninguém gosta de falar, nossa, eu não sirvo pra nada, que legal, né? Não, a gente quer ser útil. Então, assim, às vezes você acha que você escolhendo a roupa pro seu pai, você tá facilitando a vida dele. Mas às vezes ele fica triste por ele não poder, nossa, eu não sou nem capaz mais de escolher a minha roupa, será? E talvez ele e vai continuar sendo por um bom tempo. Isso vai te aliviar, né? Porque é uma coisa a menos que você tem que fazer e vai deixar ele feliz também, por outro lado, tá bom? Aí tem gente falando, nossa, e se não der certo, né? Isso, gente, é tentativa e erro, tá? Tem dia que vai dar certo, tem dia que não vai dar certo. Tem dia que se você tentar distrair vai dar super certo. Tem dia que não, que você vai ter que ceder, então você vai ter que dar uma volta aí na rua, você vai ter que levar ela na igreja, você vai ter que levar para visitar alguém, tá? Então, assim, tem dia que você querer que ela tome banho, vai dar certo. Dá para você usar algumas técnicas de barganha, né? Então, por exemplo, vamos tomar banho, porque se você tomar banho, a gente vai sair, a gente vai passear, a gente vai visitar alguém, a gente vai
receber uma visita, né? Então vamos botar aquela roupa bonita, tal. Ou nossa, vem aqui, vamos me ajudar a dar banho no cachorro, né? E aí do banho do cachorro você já emenda, vou tomar banho também vou tomar banho, toma banho primeiro que daqui a pouco eu vou tomar. Então assim, é um treino de paciência diária. Ninguém nasce cuidador, isso eu sempre falo. Ninguém nasce cuidador. Nem o cuidador profissional, ele não nasce cuidador, né? Claro que tem pessoas que têm um instinto, né? Que tem uma propensão a conseguir fazer isso mais fácil, tem mais paciência. Mas a gente erra. A gente erra tentando acertar, né? A gente erra tentando ter amor e fazendo certo, mas às vezes a gente erra, tá? Então, não se culpe por isso também. Se um dia você tentou, falou, nossa, essa dica foi boa, não sei quem me falou que funcionou, tal, e você tenta, você não conseguiu. E você perdeu a paciência. Calma, respira, tá? Você vai perder a paciência um dia, você vai se descontrolar um dia, você vai chorar um dia, você vai brigar um dia, mas é um dia após o outro, tá? Então, isso realmente é um treino diário. É um treino que você precisa ter, mas se você não tiver as orientações, e você não buscar ajuda, você se vê sozinho, você estiver nessa sobrecarga do cuidador tão importante, isso não vai ajudar, tá? Por isso que, assim, eu optei por começar essa semana do cuidador para falar com vocês sobre isso realmente. A gente vai bater nessa tecla a semana inteira, porque vai ser o foco realmente dos cuidados que a gente vai ter com os outros influenciadores. Eles vão falar sobre a experiência que eles têm, né? Tem diversos tipos de comportamento. Tem pacientes que são muito mais tranquilos, tem pacientes que são realmente mais agitados, tem pacientes que são agressivos, né? Realmente, mas isso vai depender de cada um, não tem como a gente prever, mas todas essas técnicas que a gente está falando, que você pode aprender e desenvolver, se você buscar ajuda, eles vão ajudar em qualquer cenário. Tem paciente que é super apático, então aquele paciente que está quietinho, isso também não é legal. Ele fica o dia inteiro quietinho, ele dorme o dia inteiro e tal. Então ele também precisa de estímulo, ele também precisa ser estimulado, ele também precisa ser inserido em atividades, ele também precisa se sentir útil, entendeu? Tem aquele paciente que é extremamente agressivo, mas será que ele está agressivo por algum motivo específico? Será que ele está sendo estressado de alguma maneira? Às vezes, sem querer, a gente está causando um estresse nesse paciente, a maneira dele responder é através da agressividade. Então, tudo isso entra em conta. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é benéfico para qualquer tipo de paciente com demência, tá? Não é para tratar qualquer idoso desse jeito que eu tô falando para vocês, tá? Que idoso não é criança, idoso com demência não é criança, tá? São pessoas completamente diferentes, faixa etárias completamente diferentes, jeitos de lidar completamente diferentes, tá bom? Mais perguntas aí que vocês estão me mandando. Tem gente falando que... Deixa eu ver. Isso. Isso, infantilizar jamais, é isso mesmo, tá? Sem infantilizar o idoso de jeito nenhum, tá bom? Mesmo algumas terapias que a gente tenha, né? Algumas alternativas, igual o uso de brinquedos, uso de bonecas, de desenho, de colorir desenho, essas coisas, nunca é buscando infantilizar o idoso, tá? É sempre tentando, às vezes, resgatar algum conceito que ele tenha, trazer alguma tranquilidade para ele, mas nunca infantilizar, tá? Os idosos com demência, dependendo da demência, é claro, a gente não pode generalizar, eles passam por várias fases, tá? Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é demência e as fases e tratamento, essas coisas. Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre o cuidador mesmo, tá? Amanhã a gente vai tirar mais as dúvidas sobre o que é demência, tá bom? Quais são as diferenças entre elas, né? Quais são as mais comuns, as suas principais características, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que vocês me falassem um pouco sobre as dificuldades que vocês têm, pra gente conseguir compartilhar aqui alguns conhecimentos, tá? Para poder ajudar vocês, né, nessa lida, tá bom? Então, pode realmente aí me mandar perguntas, tá bom? Eu sei que vocês já mandaram bastantes aí. Esse fato de tomar banho, tá?
Alguns pacientes desenvolvem isso realmente, umas 3 ou 4 pessoas falando aí sobre que a mãe fala que tomou banho, não tomou banho. Tem alguns pacientes que entram no banheiro, ligam o chuveiro, fingem que tomou banho e não tomaram banho. Isso pode acontecer, tá? O que eu oriento vocês a fazer, tá? Tirem as trancas de banheiro para evitar acidentes, tá bom? Tentem supervisionar esse banho, certo? Então, de vez em quando, dá uma entrada lá, dá licença, tá, não sei o que, já tomou banho? Não, olha. Ou se a pessoa estiver tendo alguma dificuldade, né? Olha, lava mais aqui embaixo do braço, tal. Tenta não invadir também diretamente esse espaço dela, essa intimidade dela, né? Pode ser que ela se sinta invadida, né? Tipo, nossa, por que você tá me tratando assim? Eu tô ótima, né? Principalmente paciente com Alzheimer, normalmente eles não têm o insight de que eles estão doentes, né? Então ele acha que tá tudo bem. Não, por que você tá querendo me ajudar a tomar banho? Você me tomei banho sozinha, né? E realmente, então tenta, assim, discretamente invadir essa intimidade dela, tá? Nossa, mãe, você já tomou banho? Já tomei. Ai, mas passou perfume, né? Deixa eu ver, não tá muito cheirosa. Vamos tomar banho de novo? Tô querendo tomar banho também, vamos tomar banho porque a gente vai sair, entendeu? Então, assim, a gente precisa realmente estimular da melhor maneira possível. Tem alguns pacientes que respondem super bem, tem outros que a gente, às vezes, vai ter dia que não vai conseguir tomar banho. Vai ter dia que não vai tomar banho. O importante é que isso seja um mínimo de estresse possível, entendeu? Tanto para você como cuidador, quanto para esse idoso. Então, assim, agora não conseguiu tomar banho de jeito nenhum. Agora não conseguiu. São, sei lá, 5 horas da tarde. Agora seria o melhor momento para tomar banho, mas não consegui tomar banho. Tentei, não teve jeito. Esquece. Daqui a pouco, a hora que for 6, 7 horas, tenta de novo, entendeu? Às vezes o comportamento está diferente naquele outro momento. Tenta abordar de uma outra maneira. Deu certo, beleza. Pode ser que no outro dia, nem às 7 horas da noite você consiga, você vai conseguir só às 9 horas da noite. Então, assim, você vai ter que respeitar aquele momento. Ou vai ser, ou de manhã, será que esse paciente está mais tranquilo, né? Esse idoso está mais tranquilo de manhã, então será que não seria melhor oferecer o banho de manhã, né? A mesma coisa, às vezes, com alimentação, que eu vi o pessoal falando aí também. Alimentação. Às vezes tem idoso com demência, que não quer comer, né? Às vezes fala que já comeu, ou fala que não tá com fome, não quer comer. Às vezes tem idoso que come muito, né? Então, acabou de almoçar, comeu super bem, comeu um pratão, de repente, cadê o almoço? Mas a gente não vai almoçar? Precisa almoçar, né? Então, tem esses dois lados. Se o caso for de não comer, tenta enriquecer pequenas porções, deixar aquelas pequenas porções de comida mais ricas. Ele gosta muito de doce, sei lá, vou dar um exemplo. Ele só quer comer doce. Tudo bem, a gente sabe que comer doce não é saudável, né? Então não é só botar caloria para dentro, mas a gente pode enriquecer esse doce, entendeu? Não precisa ser um doce lotado de açúcar. Dá pra gente fazer Hoje em dia a gente tem milhões de receitas que vão com menos açúcar, que a gente consegue incrementar uma proteína, que a gente consegue incrementar fibras. Ou esse idoso precisa perder peso e ele fica querendo comer. Então oferece uma pequena porção no almoço, porque provavelmente ele vai querer almoçar de novo. E aí você oferece mesmo uma pequena porção. Entendeu? E age como se, tipo, em vez de falar assim, não, mas você já comeu, você já almoçou, você não lembra, você acabou de comer carne com batata, frango, não sei o quê. Eu não vou te dar comida de novo. Não, mas eu não almocei. Não, você já almoçou, olha aqui, não sei o quê. Calma, entendeu? É esse o ponto que eu queria muito, assim, que se vocês conseguissem captar essa lida do idoso com demência, pra mim, eu já tô muito feliz, tá? Não adianta bater de frente, não adianta. É um treino de paciência diária, tá? É um treino que você vai ter que todo dia pensar, respirar fundo. Muitas vezes tem gente que perguntou aí, idoso que fica repetindo 1000 vezes a mesma coisa. Repete.
Para a maioria dos cuidadores, isso é estressante. Ou vai ter um dia que o cuidador não vai estar muito legal e aquilo vai ser estressante naquele dia, nos outros dias ele tira isso de letra, né? Então, repetiu. Ah, é legal, tá bom, beleza, que bom, né, tal. Não tá sendo legal para você, você tá vendo que você vai perder a paciência? Pede para alguém ficar um tempo com esse idoso. Vai dar uma volta, vai dar uma espairecida, sabe? Pede ajuda para alguém, por isso que eu falo que é tão importante a gente tratar e você procurar ajuda desde o começo, porque essa sobrecarga vai vir, tá? Essa sobrecarga ela vai vir. Vai mesmo, entendeu? Eu garanto para vocês que em algum momento, algum grau de sobrecarga vai ter nesse cuidador, tá? E o cuidador, às vezes a gente fala desse, principalmente esse cuidador que é familiar, e às vezes o cuidador fala assim, não, mas não vou ter sobrecarga, porque graças a Deus eu tenho condição de ter alguém para dar banho no meu pai, para fazer as coisas que precisam ser feitas, esse trabalho mais pesado. Ok, que bom, mas você continua sendo responsável por ele, entendeu? Você é o cuidador principal dele, né? Porque quem responde por ele judicialmente? Quem compra as medicações dele? Quem tem que socorrer na hora que o negócio aperta, entendeu? Então é você, por mais que às vezes você não tenha que realmente colocar a mão na massa, né, de dar banho, de às vezes um idoso que tem um quadro mais avançado, que às vezes já está acamado, está numa cadeira de rodas, você tem a sobrecarga de cuidar. É cuidado também. Então é você que vai ter que administrar esses cuidadores que você contratou. É você que vai ter que ver se tem comida, se não tem comida, se tem remédio, se não tem remédio. Hora que o negócio aperta, faltou um cuidador, ou ficou doente, não sei o que, nananã, ficou internado. É você. Então não se engane que não vai ter sobrecarga porque você tem condição de ter alguém para fazer o trabalho mais pesado, entendeu? Vai vir essa sobrecarga, tá bom? Precisa mesmo ter muita paciência, viu, para lidar com a repetição, precisa. Não é fácil, é uma das queixas que desgastam bastante. Eu acho que a repetição e a agressividade são uma das queixas que desgastam muito mesmo, tá? Desgastam bastante. Respondendo outra pergunta aí, falaram agora de novo, sobre alucinação, tá? A alucinação não é característica da demência, tá? Primeiro, demência abrange várias doenças, tá bom? A gente vai falar bastante sobre isso amanhã, tá? Mas só para responder, porque eu vi que foi mais de uma pessoa que perguntou aí. Algumas demências têm maior tendência de ter alucinação, mas não são todos os pacientes que têm alucinação, tá? A gente tem que diferenciar, às vezes, essa alucinação de estímulos que essa pessoa está tendo durante o dia, tá? Amanhã a gente pode falar mais sobre isso. Hoje eu queria realmente falar para vocês sobre o cuidador, tá? Ó, realmente, muito cansaço. Cuida da mãe já tem há 3 anos, ela teve um AVC. É isso mesmo. Se culpa muito. A culpa é, assim, se tem um sentimento que eu acho que tá prevalente no cuidador, aí é essa culpa, tá? É culpa de não estar fazendo o suficiente, é culpa de querer fazer mais, é culpa de, nossa, minha mãe me deu tudo e olha o que eu tô fazendo por ela, sempre achar que é pouco que tá fazendo, tá? Então a culpa, ela é muito, 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 muito prevalente mesmo. E essa culpa, eu acho que ela não vai deixar de existir, tá? Sim, eu acho que falar, não, eu não tenho culpa nenhuma, estou livre de culpa, acho que é mentira, mas com certeza se você buscar ajuda, isso vai ajudar a diminuir, tentar minimizar ao máximo essa culpa, né? Quanto mais vocês estudarem também, mais vocês buscarem orientações, quanto mais vocês conseguirem informações, mais seguros também vocês vão se sentir, mais preparados vocês vão se sentir, certo? Porque a gente se culpa também muito de quando a gente não tem certeza do que a gente está fazendo, né? E é claro que vocês não, mesmo eu sendo médica, mesmo eu sendo geriatra, passando por um momento de cuidador, eu não vou ter certeza de tudo. É claro que não, a gente é humano, a gente tem fraqueza, a gente erra. E a gente tem que assumir essa fraqueza, a gente tem que assumir esse erro, a gente tem que pedir ajuda, sabe? É muito, 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 muito importante
a gente ter um cuidador principal, tá? Pra gente, como médico, como equipe que cuida desse idoso, é muito importante você ter um ponto de referência desse cuidador, né? Porque quando tem muita gente cuidando, acaba fragmentando muito esse cuidado e a gente não consegue integrar tudo, sabe? Então, às vezes, tem família que um filho cuida do remédio, outro filho cuida da alimentação, outro filho cuida dos cuidadores que contrataram. Então, isso acaba dificultando um pouco. É importante ter alguém que centralize esse cuidado, mas não quer dizer que essa pessoa tem que ficar sozinha, entendeu? Não quer dizer que só ela cuida, então ela é a cuidadora principal e esquece o resto. Não é isso. Essa pessoa ela tem que ter auxílio, sim. Então, por exemplo, a família elegeu, vai ser a Maria, porque, sei lá, a família escolheu que vai ser a Maria que vai cuidar do pai. A Maria vai ser a cuidadora principal. Maria topou o negócio aí, a Maria vai cuidar do pai. Só que a Maria precisa de apoio, tá? A Maria não consegue ficar 24 horas, 7 dias por semana, 12 meses por ano cuidando sem ter uma folga. Então, os outros filhos podem sim, de final de semana, tomar ali o lugar da Maria e cada final de semana um filho vai lá e cuida do pai, né? Ou tentar servir a Maria de uma outra maneira. Então, Maria, olha, fica tranquila que mercado, farmácia, nananana, você não se preocupa com nada, que tudo isso a gente faz, entendeu? Então, assim, a família precisa ter, né, uma referência de um cuidador principal, tá? Precisa realmente ter alguém para ser aquele ponto de encontro, principalmente com a equipe médica, com a equipe multidisciplinar, mas essa pessoa não pode ficar sozinha, porque se ela ficar sozinha, ela não dá conta, tá? Ela não dá conta. É muito fardo para uma pessoa só, tá bom? É realmente muito complicado, tá? Aqui vocês estão falando de se é importante fazer revezamento da rotina, tá? Para quem tem demência, gente, quanto mais rotina, melhor, tá? Quanto mais rotina, melhor. A gente tirar o paciente com demência da rotina dele, a gente sabe que leva à agitação, tá? Tem paciente que sai para ir para o médico e passa 3 dias agitados porque saiu de casa para ir para o médico. Quebrou a rotina ali, rapidamente passa 3 dias agitado em casa. E a gente não deve medicar isso. Isso só foi uma mudança de rotina. Tem uma família que eu acompanho aqui que entendeu isso da maneira mais perfeita possível e a gente conseguiu tirar um monte de remédio da mãe dela, porque eles perceberam que essa mudança de rotina não era benéfica, entendeu? E aí a mãe começou a ficar muito mais calma quando foi instituída a rotina. É claro que não dá para imprevistos acontecem, né? Então, às vezes, vem uma familiar de fora visitar a idosa e isso vai quebrar a rotina dela. Então não pode visitar, ninguém pode visitar ela. Não, vai ter uma pandemia com o Covid e vai mudar a rotina dela. Tem coisa que a gente não controla, mas dentro do possível a rotina é a melhor coisa, tá? Quem tá falando aí que é filha única, realmente é uma situação complicada. Mas não é necessariamente só filho que cuida, né? A gente pode criar redes de apoio. Conheço diversas famílias que têm vizinhos fantásticos, né? Que têm amigos fantásticos, né? Que conseguem realmente ajudar muito quem é filho único, tá bom? E uma coisa que é importante, tá? Além da gente pedir ajuda profissional por conta dessa sobrecarga, sempre tem alguém para ajudar, alguém disposto para ajudar. Sempre tem aquele vizinho que fala assim: olha, se você precisar de alguma coisa, você me fala, né? Então, olha, se um dia você precisar, me fala. Eu sei que você cuida do seu pai, me fala. Gente, fala. Falou, ó, já que você me ofereceu aí uma ajuda, eu tô precisando muito. Você pode ficar aqui com meu pai 1 horinha, porque eu preciso botar as pernas pra cima, sei lá. Preciso ir no salão, preciso fazer a unha, preciso pintar meu cabelo. Você pode ficar com ele aqui 1 horinha? Gente, se a gente não pedir, as pessoas não vão ter. Às vezes, não é todo mundo que tem a sensibilidade de perceber que aquela pessoa está sobrecarregada. Então, se às vezes a gente não pede ajuda, as pessoas falam assim, até os próprios familiares mesmo, tá? Não tô falando só de vizinha, de amigo, mas às vezes a gente não pede ajuda, a pessoa fala assim,
ela tá levando super bem, nossa, ela nunca reclamou. Então tá tudo certo, né? Então tá tudo bem. Se ela precisar de ajuda, ela vai falar, né? E às vezes aquela pessoa tá lá sofrendo, angustiada, tipo, meu Deus, eu preciso de ajuda e ninguém me ajuda. Mas você também não pediu, entendeu? Então pede. Pode ser que você tome um não? Pode. Pode acontecer, né? Pode ser que a pessoa fale, não vou te ajudar, não posso, tô ocupada, tal. Então você sabe que aquela pessoa você não pode contar. Mas, normalmente quando a gente pede ajuda, a gente sabe para quem a gente pede ajuda, a gente consegue ajuda, tá? Nem que seja para você, sei lá, ir no mercado, para você é uma coisa que, nossa, eu odeio no mercado. Poxa, será que ninguém pode ir no mercado para você? Você não pode pedir um delivery do mercado para você não precisar ir no mercado? Uma coisa menos, no seu, sabe, na sua rotina, naquilo que te estressa. E você gasta seu tempo com outra coisa que você gosta mais, entendeu? Com, sei lá, o momento que você vai assistir a novela junto com a sua mãe, que é aquele momento que vocês relaxam, que vocês se sentem bem, que vocês ficam felizes, né? Então, é um momento de descontração ali de vocês e você perde esse tempo porque você tem que ir no mercado. Poxa, essa vizinha aí, quando ela for no mercado, ela não pode ir no mercado para você? Depois vocês acertam as contas e veem como é que faz, entendeu? Ou liga no delivery do mercado, ou não, eu amo ir no mercado, doutor. Ir no mercado, pra mim, é a distração da semana. Então tá bom, então vai no mercado. Mas alguma coisa que você não goste, pede ajuda pra alguém, poxa. Você não vai dar conta de fazer tudo sozinho. Não vai. Precisa ter a consciência que não vai dar conta, tá? Vai por mim. Vai por mim. Em algum momento você vai ter que pedir. Algum momento você vai ter que pedir ajuda, nem que seja da pior maneira possível. Na hora que você tiver um surto, na hora que você cair de cama doente, na hora que os cuidados talvez começarem a ficar negligenciados, isso às vezes é um jeito de pedir ajuda, tá? Hoje também na minha caixinha de pergunta perguntaram, mas como que a gente faz para conscientizar, né, as pessoas da importância de cuidar direito? Gente, às vezes as pessoas não estão cuidando direito porque elas não conseguem. Porque elas estão tão sobrecarregadas que elas não conseguem. Não tô defendendo negligência com idoso, violência com idoso, nada disso. Eu só tô tentando mostrar um outro olhar para vocês, tá? Um outro jeito de olhar, que às vezes as pessoas não conseguem cuidar direito porque elas não conseguem nem saber o que elas estão fazendo, o que elas estão sentindo, entendeu? Então, assim, antes de julgar realmente, ver se aquela pessoa não precisa de ajuda, tá? Se ela não tá sendo um pouco negligente, porque ela realmente precisa de ajuda, porque ela tá sozinha, porque ela tá desesperada, porque além de cuidar da mãe, ela também tem que cuidar do irmão e ela tem que sustentar a casa. Então, assim, não tem uma receita de bolo. O que eu queria falar para vocês é importante a gente tentar identificar e se apoiar, tá? Por isso, realmente, que eu optei por começar a Semana do Cuidador falando do cuidador. Eu quero que você se identifique. Se não é o seu caso, se você não tem um idoso na sua família, se você, muito menos um idoso com demência, se você não trabalha com isso, pelo menos que você tenha esse olhar de falar, nossa, será que aquela paciente ali que tá dando um show no pronto-socorro, né? Aquela cuidadora ali que tá dando um show no pronto-socorro, será que é só porque ela é louca ou será que tá acontecendo alguma coisa mais profunda com ela, sabe? Será que ela tá bem? Entendeu? Então, às vezes, a gente conseguir ter esse olhar já vai ajudar tanta gente. Tanta gente. E assim, procura ajuda mesmo. Se na sua cidade não tem, né? Fala assim, nossa, procurei, minha cidade é pequena, é o interior de algum outro estado, tal. Eu não tenho uma brasa, eu não tenho um hospital escola, eu não tenho um posto de saúde que tenha isso, tal. A internet tá aí, né? Tem vários grupos no Facebook de apoio mútuo para isso, tá? Que as pessoas podem se ajudar, trocar experiências. A minha ideia aqui é que vocês realmente conversem entre si, que vocês troquem experiências, tá? Essa é a ideia, eu acho que isso é muito importante, tá bom? Ou se não, mete a cara e cria um grupo. Tenho certeza que você não é o único cuidador da sua cidade, sabe? Começa a divulgar, começa a reunir pessoas e vocês vão aprendendo juntos.
Convida alguém aí da área da saúde que se envolva um pouco com isso na cidade de vocês para dar uma palestra, para falar um pouquinho sobre o assunto. A internet está aí para isso, tem muita informação na internet. Procura informações boas, né? Porque a gente tem de tudo na internet hoje em dia. Então a gente acha muita besteira. As políticas públicas estão se desenvolvendo, né? Devagar, mas estão, tá? Então eu sempre tento ter um pensamento otimista aí, mas está longe de ser perfeito, mas elas estão se desenvolvendo. E contem comigo para o que vocês precisarem, para o que vocês tiverem de dúvida. Dentro do possível eu quero responder todo mundo. Hoje foi muita pergunta, eu realmente não imaginava que ia ter tanta pergunta. Não conseguir responder todas, não vou conseguir, infelizmente. Mas tem bastante gente falando para deixar a live salva. A live vai ficar 24 horas salvas aí, tá bom? E vou montar um pacote depois com todas as lives e aí a gente combina como é que eu vou disponibilizar para vocês depois que a gente tiver todas essas lives, tá bom? Pode ficar tranquila, não vou perder, que foi bastante enriquecedor aí, pelo menos para mim, uma experiência bem interessante. Pela internet eu tinha feito muito pouca coisa para conversar sobre esse assunto. Normalmente eu falo sobre isso muito no consultório e perco horas falando disso, inclusive. É um assunto que eu sei que é importante mesmo e que às vezes é uma palavra, é uma dica, é um negocinho que às vezes você fala, que você toca a pessoa num ponto que às vezes é o start para começar a perceber. Então, assim, espero muito ter ajudado vocês, sabe? Infelizmente, nossa, já acabou o tempo quase aqui, foi muito rápido. Mas não consegui responder todo mundo, infelizmente. Mas a gente vai conversando essa semana inteira. Hoje eu não respondi as perguntas sobre os tipos de demência, sobre essas coisas, porque amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Então amanhã às 8 horas a live vai ser só comigo também, que aí eu vou explicar para vocês de uma forma simples, tá? Eu não vou entrar em dados médicos, em detalhes, em termos médicos, nem nada disso. Eu vou explicar para vocês demência, os tipos de demência, as fases, o tratamento da maneira mais simples possível, que eu quero que todo mundo entenda, tá? Então, se amanhã o pessoal falar assim, nossa, mas ela tá meio chovendo no molhado, isso daí é óbvio. Gente, não é óbvio. Tem muita gente que não consegue entender, tá? Então, eu vou tentar ser assim, ó, mais clara, objetiva, para que todo mundo entenda. Amanhã a gente vai falar sobre demência, seus tipos, os tratamentos que a gente tem hoje em dia, se tem relação genética, se não tem, quais são as principais características de cada demência, tá bom? Então, o pessoal falando aí de alucinação, de hidrocefalia, de demência frontotemporal, eu vi, tá? Eu não negligenciei, não, essas perguntas de vocês, mas é que realmente o foco hoje era o cuidador, tá bom? Espero realmente mesmo ter ajudado vocês, tá? A live vai ficar aí 24 horas. Quem não assistiu, se souberem de alguém que não assistiu, que se interessaria pelo assunto, marca a pessoa, tá? Marca aí para ela assistir, vai dar para assistir por um tempo bom e eu vou disponibilizar depois um pacote com todas as lives para vocês, tá? Eu só tô estudando o melhor caminho onde eu vou disponibilizar isso, mas eu aviso vocês, tá bom? Fica de olho, essas lives não vão ser perdidas, tá bom? E é isso, um beijo, viu? Fiquem com Deus, contem comigo porque vocês precisarem aí, tá bom? E amanhã tem mais, 8 horas em ponto, tá bom? Vou tirar o cachorro de cena mais rápido, prometo. E é isso aí, tá bom? Tchau, gente. Vou encerrar por aqui.